Pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a saia sereia. Essa saia que é retinha em cima e abre embaixo depois do joelho e fica bem bonita, uma saia bem modelada, trabalhando com o Barroco Max Color 4, que é um fio que fica bem bacana para trabalhar as peças de moda. Então agora vamos conferir a lista de materiais, a tabela de tamanhos e dar início à nossa aula. Para fazer a saia, eu vou coloquei aqui na lista 4 novelos do Barroco Max Color número 4. Na minha, eu usei 3 até o final praticamente, mas eu não sou muito alta, então se de repente você é mais alta ou vai fazer um tamanho maior que a M, vai fazer a G, a GG, então 4 novelos. Se você vai trabalhar a saia até o tamanho M, para uma pessoa até 1,60 m, então 3 novelos já são o suficiente. Eu vou usar também agulha para crochê número 4, para que a nossa saia fique com um caimento bem bonito e bem leve. E por falar em bem leve, o Barroco número 4, o Max Color 4, muitas vezes a gente associa o Barroco com o nome já para tapeçaria, para fazer peças de decoração. Mas o Barroco 4, ele é um fio bem leve e que fica assim muito bacana para trabalhar as peças de moda. Essa saia mesmo, uma saia longa, que a gente olha e fala: "Ah, mas foi feita com Barroco?" Sim, foi feita com o Barroco Max Color 4 e fica com um caimento bem bonito e uma saia bem leve. Bem, e eu usei então, como eu disse para vocês, o Barroco 4, esse é o vermelho círculo, a cor dele 3402, e usei a agulha número 4, a agulha Candy. As agulhas Candy, ela vem nesse estojinho com as numerações da 2 até a número 6. Então, você encontra toda a coleção do Barroco 4 e também a cartelinha, o estojinho das agulhas Candy na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você visite a loja, confira as novidades e as promoções. E no site é tudo muito fácil e muito rápido, porque você compra aí na comodidade da sua casa e recebe rapidinho, com toda a segurança. Bem, e agora que a gente já conferiu a lista de materiais, já podemos dar início à nossa aula. Bem, a tabela de tamanhos, vamos nos guiar sempre pelo início da nossa saia. O comprimento, tanto da base quanto da parte, que é a parte mais franzidinha, que deixa a saia no modelo sereia, vocês vão se guiar de acordo com o comprimento das pernas, medindo mesmo, pessoa por pessoa. Você que faz para vender vai medir da sua cliente, e você que vai fazer para presentear, ou você que vai fazer para você própria. Então, a gente sempre tem que ter as medidas, porque a saia é longa, então ela vai aí um pouco para baixo do tornozelo, e vocês vão trabalhar conforme a altura da pessoa. Já no que diz respeito à largura, então a gente vai dividir nos seguintes tamanhos: P, M, G e GG. Vamos começar pelo tamanho P e seguindo até o tamanho GG, falando as correntinhas e os blocos que vão se formar tamanho por tamanho. Essa confeccionada na aula é no tamanho M. Iniciando a tabela. No tamanho P, faremos 120 correntinhas na primeira carreira, lá no início, onde ficaremos com 24 blocos. A primeira carreira é feita em ponto V, então teremos 24 pontos V no total ao longo da carreira. No tamanho M, faremos 140 correntes lá na primeira carreirinha e teremos um total de 28 pontos V ao longo da primeira carreira e seguindo essa sequência até completar a base.
Já no tamanho G, faremos 160 correntes lá na primeira carreirinha. Teremos um total de 32 blocos, 32 pontos Vs na primeira carreira. No tamanho GG, vamos dar início fazendo um cordão com 180 correntes e teremos no total 36 blocos lá na primeira carreira. Como iniciamos com os Vs, teremos 36 pontos Vs. Então, essa é a tabela de tamanhos para trabalhar a nossa saia sereia, vindo do tamanho P e indo até o tamanho GG. A sequência do restante da saia você segue exatamente igual, só mudando as carreiras do comprimento. Ponto, tanto na parte de base quanto na parte já franzida de baixo, que deixa o formato sereia, e também o cos, em todos os tamanhos. Vamos trabalhar da mesma forma, seguindo a sequência que eu vou ensinar na aula. Bem, agora que já temos lista de materiais e tabela de tamanhos, vamos começar a confeccionar. Inicio a saia fazendo um cordão com 140 correntes. Estico bem esse cordão para que a correntinha não fique torcida e vamos unir a primeira, a última que fizemos, formando a base para trabalhar a saia. Faço agora 6 correntes. 3, 4, 5 e 6. Eu vou trabalhar uma carreira, essa primeira carreira da base, em pontos Vs. Então, 1, 2, 3 pontos para o ponto alto, mais 3 para a vira. Trabalho mais um ponto alto nesse primeiro ponto. Então, tenho o primeiro pontinho V. Faço uma corrente, pulo 1, 2, 3, 4 correntinhas da base e na quinta corrente faço o meu próximo ponto V. Um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo 1, 2, 3, 4 da base e na quinta trabalho um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Volto com essa carreira finalizada para iniciarmos a carreira dos blocos. Após finalizar a primeira carreira, vamos dar início à segunda. Então, eu faço um ponto baixíssimo para ficar aqui dentro do primeiro V. Trabalho 3 correntes, que eu já conto como primeiro ponto. E trabalho aqui até completar um bloco, formar um bloco com 5 pontos altos. Então, temos 3 contando as correntinhas, 4 e 5. Então, esse bloco com os 5 pontos altos, ele fica bem em cima do V que fizemos já na carreira de base. Agora, eu trabalho uma corrente de separação e venho lá para o próximo V, onde eu repito o mesmo processo. Dentro do espaço de correntinha central no V, eu trabalho um bloco com 5 pontos altos. Uma correntinha, próximo bloco, 5 pontos altos. Agora, eu trabalho dessa forma em volta de toda a carreira. Nas carreiras seguintes, para montar a base da saia, vou trabalhar da seguinte forma: uma carreira em V, repetindo o mesmo processo que já fizemos na primeira, prendendo sempre o V no ponto central. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, eu vou trabalhar o V sempre no terceiro ponto. 1, 2, 3 é o ponto central. E repito
Na próxima carreira, uma carreira de vez. Na próxima, uma carreira de blocos. Na próxima, uma carreira de vez, até completar as 26 carreiras. Quando eu completar as 26, volto para mostrar para vocês essa parte já finalizada. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, volto para mostrar a sequência e depois trabalho até 26 carreiras no total. Aqui eu já trabalhei algumas carreirinhas e assim eu trabalho até completar as 26, mas como eu disse, eu voltaria para mostrar para vocês a sequência do ponto. Então, uma carreira em V, a próxima eu trabalho bloco, a próxima V, sempre no terceiro ponto do bloco, a próxima, então, em vez, a próxima em bloco, a próxima em V, a próxima em bloco, outra em V, e assim vamos alternando até completar 26 carreiras no total. Finalizei a carreira de base. Aqui, se eu quisesse fazer uma sainha curtinha, eu já faria um barradinho de acabamento, a parte do cós e a saia estaria pronta. Como vamos trabalhar a saia longa, eu começo a trabalhar os leques, porque daqui pra frente a saia já se abre. Então, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Próximo, faço uma correntinha de separação e trabalho da mesma forma. 2 altos, 2 correntes e 2 altos, uma correntinha de separação. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Finalizada a carreira dos leques, eu trabalho 2 pontos baixíssimos para ficar na parte central. E aqui eu trabalho leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, entre um leque e outro, eu faço 1, 2, 3 correntes. Prendo com um ponto baixo na correntinha entre um leque e outro. 3 correntes e trabalho leque sobre leque. Então, a diferença da carreira anterior é que vamos trabalhar entre um leque e outro 3 correntes, um baixo e 3 correntes. Carreira finalizada, inicio a carreira da mesma forma. Faço 2 pontos baixíssimos para ficar em cima da parte central do leque da carreira de base. Faço as 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos, ficando com o primeiro leque, leque sobre leque. Trabalho 2 correntes e prendo desse lado nas correntinhas de base. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e prendo do outro lado nas correntinhas de base, também com um ponto baixo. 2 correntes e trabalho leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, dessa forma, trabalho em volta de toda a carreira, leque sobre leque, 2 correntes, prendo com um baixo. 4 correntes, prendo com um baixo, 2 correntes e novamente leque sobre leque, e vou repetir esse processo, essa mesma contagem em volta de toda a carreira. Aqui eu já prossegui com o mesmo ponto por mais algumas carreiras, lembrando que uma carreira trabalhamos 3 correntinhas, um baixo e 3 correntinhas, na outra 2 correntes, prendo um baixo nessa primeira parte da corrente, 4 correntes, prendo um baixo na segunda parte da carreira de base de correntes, e depois faço 2 correntinhas, sempre mantendo leque sobre leque. Então, olha só que bacana. E aqui, com essas carreiras, a gente consegue ver também como vai se formando o babado da parte de baixo da saia. Eu vou prosseguir dando uma adiantada aqui na saia, e depois eu vou dar sugestões também de como verificar um comprimento por
Assim, cada pessoa, né, é diferente, então, na altura, como que a gente verifica? Porque a parte de cima é reta, a parte de baixo é babado. Bem, já percorri aqui até completar o tamanho da saia que eu queria. Na minha, eu trabalhei por 28 carreiras na base, mantendo o mesmo ponto, alternando carreira a carreira, seguindo o mesmo desenho do ponto. E olha como ele fica bem leve, bem bonito. E aqui, agora vamos trabalhar o barrado de acabamento, mas eu queria dar uma dica para vocês. Se a gente vai fazer pra gente mesmo ou para uma pessoa bem próxima de casa, é fácil porque a gente vai medindo. Então, essa parte reta, ela fica em cima do joelho, bem em cima mesmo, ali na parte central do joelho, ou um pouquinho só para baixo, coisa de 1, 2 dedos no máximo. Então, varia muito a quantidade de carreiras de acordo com a altura da pessoa. Aqui embaixo, na saia, na parte rodada, a mesma coisa. Então, se de repente a pessoa é mais alta, eu tenho que fazer mais carreiras. Se a pessoa quer a parte do pé aparecendo, menos carreiras, a gente mede até o tornozelo. Se a pessoa quer a saia mais comprida, cobrindo por completo o sapato, a rasteirinha, então um pouquinho mais comprida. Então a dica é sempre medir mesmo. Como eu disse para vocês, se a pessoa é mais próxima da gente, fica mais fácil, dá para ir trabalhando e a pessoa experimentando para a gente ter uma ideia se já está no tamanho necessário. Agora, se é uma cliente sua e você vai tirar as medidas, ou ela te passe as medidas, é sempre bom ver esses detalhes. Ai, que tamanho você quer na altura do tornozelo, que ela mais compridinha, se a pessoa tem a possibilidade de voltar para experimentar antes de finalizar o cos e também o barrado de acabamento na parte de baixo. Então essas dicas são bem importantes porque assim a gente consegue trabalhar na medida realmente que a pessoa que vai usar goste, que ela queira, sem ter que ficar depois da peça pronta fazendo adaptações, desmanchando o bico, fazendo mais carreiras, mexendo no cos. Então é bem legal essa parte mesmo de passar as medidas bem certinhas. Bem, e aqui eu já terminei a minha base, agora eu vou trabalhar o acabamento, o barradinho de acabamento final na saia aqui, na parte de baixo da minha saia, nessa parte rodada. Depois ainda fica faltando a confecção do cos. Eu sempre deixo o cos por último, acho que fica assim mais fácil para medir se tiver alguma alteração. Então a gente pode fazer carreiras a mais ou a menos do cos. Então eu sempre faço dessa forma, mas nada impede também de você já começar trabalhando pelo cos, aí vai mesmo do que você vai se adaptar melhor. Bem, agora então vamos começar a trabalhar o barrado da saia. Aqui eu vou trabalhar um barradinho bem simples, então eu venho ali no centro do leque, subo 3 correntes que correspondem a um ponto, mais 2, e prendo nessa terceira com um ponto baixíssimo, formando um ponto alto com picô. Em seguida, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, sempre fechando com baixíssimo, formando o picô. E dessa forma eu trabalho até completar 6 pontos altos com um picô de 2 correntinhas para cada um deles. Então, aqui 3, 4, 5, só mais um. Completei os 6. Agora, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e prendo aqui na parte central, como já fazíamos.
Agora, venho novamente 4 correntes e dentro do leque, nessa parte central do leque, eu venho novamente, ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, até completar os 6. Completando os 6 pontos altos com picô, como já fizemos aqui, faço 4 correntes e nessa parte central eu prendo com um ponto baixo. Dessa forma, vamos circular toda a carreira. Finalizei todo o acabamento em volta do bico da saia, agora vamos trabalhar o cós. Para trabalhar o cós, primeiro eu vou fazer uma carreira em ponto baixo em volta de toda a base. Então, em cada espaço que eu tenho, esse espaço maior onde eu tenho as correntes, eu trabalho 5 pontos baixos. Pulo essa parte que o V está virado para baixo e venho mais uma vez lá no espaço. E trabalho 5 pontos baixos. Pulo o V que está virado para baixo e no espaço, trabalho 5 pontos baixos. Assim, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Após finalizar a carreira em ponto baixo, eu inicio o passo elástico. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, 3 que eu conto como um ponto alto e uma para vira. Pulo um ponto da base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto da base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto da base, no próximo, um ponto alto. E dessa forma eu circulo toda a carreira e ainda trabalho mais 2 carreiras dessa mesma forma. Teremos 3 carreiras de passo elástico, sempre trabalhando ponto alto sobre ponto alto nas próximas carreiras e uma correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação. Terminei as 3 carreiras do cós, as carreiras onde vamos passar o elástico. Então, eu venho com o elástico da mesma cor do fio e eu vou passar um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima. Então, bem simples mesmo. Quando eu terminar aqui de passar essa parte, eu venho para mostrar para vocês, porque daí eu venho com a linha e agulha de costura também na cor vermelha, onde nós vamos costurar. Então, eu vou fazer a união de um lado e outro, de uma forma que fique bem firme, e também já vou aproveitar e mostrar para vocês como eu faço para medir, para deixar aqui o elástico, a parte do cós, assim, um pouco mais ajustada que o elástico, para que o elástico possa aí sim se ajustar ao corpo. Aqui eu já passei o elástico em toda a volta e eu deixo aqui 1 centímetro, um sobrepondo o outro. Que eu vou até puxar ele para ficar mais fácil a costura. Então, aqui, ó, cerca de 1 centímetro, um sobrepondo o outro. Depois disso, eu venho com a linha e agulha de costura e eu vou passar pelos dois. E assim eu venho costurando, passando de um lado e do outro. Eu passo bem pertinho, um pontinho do outro, para que fique bem firme mesmo, bem reforçado. Afinal, a costura à mão aqui, a gente tem que ficar mais atento para que ele fique bem firme, para que o elástico não se solte. Como nós vamos passar 3 elásticos, então é bem difícil de acontecer de soltar, mas a gente reforçando é melhor. Aí, para passar lá pro outro lado, ó, eu passo para um lado, venho um pouquinho mais pra frente, passo pro outro
e que vem caminhando, dando esses pontinhos bem pequenininhos até ficar ali do outro lado, onde eu começo a repetir o mesmo processo. Então, olha mais de pertinho, bem costuradinho, vai ficar bem firme. Outra dica também é que se você tem máquina de costura ou tem alguém próximo a você que tenha máquina de costura, ou caso você prefira mandar em uma costureira ou você mesmo costure, aí fica mesmo ao seu critério, que você tem mais facilidade, né? Então, das duas formas fica bem bacana. Porque os 3 elásticos, esse cos, ele não é aquele cos que fica embolando, então fica bem legal, ele ajusta bem no corpo, eu gosto bastante dessa forma. Então, aqui eu venho, do outro lado eu repito o mesmo processo. Aí, como que eu vou saber aqui a largura que eu deixo o elástico? Uma que a gente vai medir na pessoa, né, ou pedir as medidas, mas olha só, eu deixo ele cerca aqui de 2, 3 centímetros menor do que o crochê. Ali até uns 4 centímetros menor. Por quê? Quando a pessoa veste, ele se ajusta super bem. Bem, eu vou repetir o mesmo processo nos outros 2. Aqui, ó, temos a segunda e a terceira carreira. Então, repetindo o mesmo processo nesses 2 passos elásticos, nas 2 carreiras que ainda restam. E aí, a gente já vai ter a nossa peça finalizada. Eu volto mostrando para vocês, mostro também o barradinho, como ficou o acabamento todo na parte de baixo, e falo um pouquinho sobre o forro. Antes de finalizar a nossa aula, já que terminamos o cos e também o barrado, e temos a nossa saia já prontinha, eu queria falar um pouquinho do forro. Bem, gente, o forro eu faço assim, geralmente eu compro aqueles forrinhos que vendem em loja de lingerie pronto, ou uma sainha básica reta na mesma cor do fio que eu usei para usar como forro, porque eu troco muito os forros de uma saia para outra. Você que vai fazer uma saia só, porque eu uso bastante assim nas aulas, nas feiras de crochê, então sempre uso as saias, vestidos, então eu troco de um para o outro para não ter que levar muitos forros. Aqui, então eu faço assim, né? Ou eu compro o forrinho pronto, aquele forrinho mais fininho, ou compro uma sainha básica assim reta, quando eu não acho o forro na mesma cor do tecido. Agora, se você quiser, você também tem a opção de comprar o tecido e fazer o forro, principalmente aí quem tem facilidade com costura ou tem alguém que já faça para você esse tipo de trabalho, e você pode fazer costurando esse forro naquela carreirinha de pontos baixos que fizemos para dar início ao cos. Então, o forro aí a gente pode variar mesmo. Se você for comprar o tecido, o mais legal é ir em lojas de malharia ou lojas que vendem tecidinhos para fabricação lycra, forro, para confecção de lingerie, que você encontra daí com facilidade, principalmente as cores assim mais básicas, você encontra com facilidade em todos os lugares aí do Brasil, às vezes até nas cidades pequenas assim, eu pergunto e sempre tem esse tipo de tecidinho mais fino pra gente trabalhar os forrinhos. Bem, pessoal, e dessa forma, depois da dica do forro, finalizamos também a aula de hoje. Eu vou mostrar agora para vocês a saia como ficou prontinha, e dessa forma vamos finalizando por aqui com a nossa peça já prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau! Bem, pessoal, olha só, eu já pendurei a saia aqui para que vocês possam ter ideia por completo a nossa peça aqui finalizada. Então, como ela fica uma peça bem bacana. Nas fotos, vocês podem observar como fica também no corpo. O detalhe do cos, que fica bem bacana com os elásticos, como eu mostrei para vocês mais de pertinho. E dessa forma, já finalizei o barradinho, finalizei o cos e nós temos a nossa saia sereia prontinha.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!